Vamos fazer um Gedankenexperiment, um experimento mental. Você está num contrarrelógio de ciclismo, 60 minutos de esforço máximo, sustentado. No ponto médio, alguém te oferece uma solução de carboidrato. Você coloca na boca, bochecha por alguns segundos e cospe. Sem engolir, sem caloria absorvida, sem substrato chegando ao intestino. Apenas carboidrato em contato com a mucosa oral por alguns segundos. O que você esperaria que acontecesse com sua performance? Se você fosse guiado pelo modelo energético clássico da nutrição de endurance, o modelo que dominou o campo por décadas, a resposta seria nada. Sem caloria, sem substrato, sem benefício, o músculo não sabe o que passou pela sua boca. Em 2004, Carter, Euckendrup e Jones, na Universidade de Loughborough, testaram exatamente isso. E a performance melhorou em quase 3%. Sem ingestão calórica, sem substrato chegando ao músculo, apenas contato com a boca. O dado não deveria existir dentro do modelo vigente, e a sua existência forçou uma revisão que ainda está em andamento. Este é o Substrato, episódio 9. O sinal para o cérebro. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. Para entender por que o experimento do mouth rings, do enxágue bucal, foi perturbador, precisamos entender o modelo que ele perturbou. O modelo energético clássico da performance de endurance é, na sua estrutura, mais simples, um modelo de oferta e demanda. O músculo demanda ATP, o ATP é produzido a partir de substratos, glicogênio, gordura, glicose circulante. A performance é limitada pela taxa em que o substrato pode ser mobilizado e convertido em ATP. Quando o substrato se esgota, especificamente quando o glicogênio muscular se depleta, a taxa de produção de ATP cai e o atleta é forçado a desacelerar. Esse modelo tem suporte empírico sólido. Os experimentos de Bergstrom e Hultman, nos anos 1960, demonstraram a correlação linear entre glicogênio e tempo até a exaustão. O modelo funcionou bem por décadas como uma estrutura explicativa e como guia para protocolos nutricionais. Mas havia algo que esse modelo não explicava bem, algo que os fisiologistas e treinadores observavam há tempos, mas que o modelo não tinha linguagem para articular. A exaustão raramente parece ser um colapso súbito de substrato. Quando um maratonista começa a desacelerar no quilômetro 35, não é porque o músculo simplesmente parou de receber ATP. É porque algo, percepção de esforço, disposição para continuar, capacidade de manter o ritmo, começa a ceder antes do colapso físico total. Tim Noakes, o mesmo fisiologista que mais tarde migraria para o campo low carb, havia proposto em 1997 e 2000 uma estrutura conceitual para esse fenômeno. Chamou de modelo do governador central. A ideia, o sistema nervoso central não apenas recebe informação do músculo, ele regula ativamente o output motor, a intensidade que o músculo é autorizado a produzir com base numa avaliação contínua do estado do organismo. Reservas de substrato, temperatura central, estado de hidratação, o cérebro age como um governador conservador, reduz o output motor antes que o sistema chegue a um ponto de falha catastrófica. A fadiga nesse modelo não é apenas o músculo a zero,
é o cérebro reduzindo a potência permitida por precaução. Esse modelo tinha apelo intuitivo, explicava por que atletas conseguem sprints finais no estado em que o modelo energético puro preveria impossibilidade. Explicava por que a percepção de esforço pode variar independentemente da produção mecânica real. Mas era um modelo qualitativo, especulativo. Não havia dados experimentais que o demonstrassem de forma direta. O experimento do Malthorings chegaria com dados que não apenas sugeririam o governador central, demonstravam que ele respondia a estímulos que o modelo energético clássico consideraria irrelevantes. O estudo no artigo seminal do trio Carter, Uckendrup e Jones, publicado em 2004, no Medicine and Science in Sport and Exercise, foi, na sua concepção, uma pergunta metodológica. O campo havia acumulado evidência de que carboidrato durante o exercício melhora a performance. Mas isolar se o benefício vinha do substrato ou de outros fatores, hidratação, palatabilidade, efeitos de expectativa, era metodologicamente difícil. Porque para dar carboidrato você precisa dar líquido, e para dar líquido já tem efeitos sobre hidratação e sobre termorregulação que contaminam a medida. Os pesquisadores pensaram numa forma de separar as variáveis, e se o carboidrato fosse administrado de forma que nunca chegasse ao sistema digestivo, e se ficasse apenas na boca. O design foi limpo. Ciclistas bem treinados em contrarrelógio de 1 hora, intensidade alta e sustentada, a faixa em que qualquer efeito de substrato seria mais relevante. Em intervalos regulares durante a prova, recebiam solução para enxaguar a boca por 5 a 10 segundos, depois cuspiam. 2 grupos cruzado em uma sessão, a solução continha maltodextrina a 6,4%. Na outra sessão, a solução era uma solução de sabor similar, adoçada com sacarina, sem calorias, sem carboidrato. Os sujeitos não sabiam qual estavam recebendo em cada sessão. O resultado foi o que perturbou o modelo. A sessão com solução de carboidrato produziu performance 2,9% superior à sessão com placebo, sem ingestão calórica, sem substrato absorvido, apenas contato com a mucosa oral por segundos. 2,9% é a magnitude de efeito expressiva em ciência do esporte. É a diferença entre posições no pódio. É o tipo de margem que atletas profissionais perseguem ao longo de anos de treinamento e refinamento nutricional. O dado existia, era reproduzível. Estudos subsequentes confirmaram o efeito em múltiplos laboratórios e resistia a qualquer explicação dentro do modelo energético clássico. Sem caloria absorvida, não havia substrato chegando ao músculo. Sem substrato adicional, o modelo previa a ausência de efeito. O efeito estava lá. O mecanismo precisava ser buscado em outro lugar, e o lugar óbvio, para quem já havia lido as propostas de Noakes sobre o governador central, era o sistema nervoso central. Vamos pensar sobre o que o dado do Malthorings implica. Se a performance melhora com carboidrato na boca sem absorção, então algo na boca detecta o carboidrato e transmite essa informação para algum lugar que regula a performance. Esse algum lugar não pode ser o músculo não recebeu substrato adicional. Esse algum lugar tem de ser o sistema nervoso central. Há receptores na mucosa oral que detectam carboidratos, transmitem sinal ao sistema nervoso central, e esse sinal modifica o comportamento motor em tempo real.
A resposta para todas essas 3 perguntas é sim. E a demonstração veio 5 anos depois do estudo original. Em 2009, Chambers, Bridge e Jones publicaram no Journal of Physiology um estudo que fez algo que o campo de nutrição de endurance raramente tinha feito. Colocou os sujeitos num scanner de fMRI, ressonância magnética funcional, durante a administração de soluções de carboidrato. O fMRI mede atividade cerebral regional por fluxo sanguíneo. Quando uma região do cérebro aumenta sua atividade, o fluxo sanguíneo para aquela região aumenta, e isso é detectável como sinal. É a ferramenta que permite ver em tempo real quais regiões cerebrais respondem a um estímulo específico. O design do estudo era simples e preciso. Sujeitos recebiam soluções de carboidrato ou de sacarina, novamente mesmo sabor, sem caloria, na boca durante o scan. E o padrão de ativação cerebral era registrado e comparado. A solução de sacarina não produzia diferença de ativação cerebral em relação à linha de base. A solução de carboidrato produziu ativação específica em regiões cerebrais que o modelo energético clássico não havia vinculado à nutrição de endurance. O córtex insular anterior, o córtex cingulado anterior e o estriado, regiões associadas a processamento de recompensa, regulação emocional e controle motor, ativaram de forma distinta em resposta à solução de carboidrato. Córtex insular, envolvido na integração de sinais interoceptivos, a percepção do estado interno do corpo. Cingulado anterior, envolvido na regulação de esforço, na alocação de recursos atencionais e na tomada de decisão sob custo. Estriado, parte fundamental do circuito de recompensa do cérebro, o sistema que avalia o custo e benefício de ações motoras. Nenhuma dessas regiões é o que você ativaria pensando em digestão intestinal ou metabolismo muscular. São regiões de regulação de comportamento, esforço e recompensa. O que o estudo de Chambers e colaboradores demonstrou é que o carboidrato na boca não é detectado pelo sistema digestivo, é detectado por receptores orais específicos que transmitem sinal diretamente ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso central responde a esse sinal ativando circuitos que regulam o output motor e a percepção de esforço. Vamos parar aqui para entender o que isso significa para o modelo de performance de endurance. O modelo clássico diz: substrato disponível determina potência possível. O dado do Mouth-Rings com fMRI diz algo mais complexo. O sistema nervoso central não age apenas como receptor passivo de informação periférica. Ele age como regulador ativo, usando informação sobre disponibilidade de recursos para calibrar o output motor que ele permite ao músculo produzir. O sinal oral de carboidrato não alimenta o músculo, alimenta o modelo preditivo do cérebro. Diz ao sistema nervoso central: o combustível está disponível, o organismo está em estado de abundância relativa, o regulador pode deixar a restrição conservadora de output motor. O atleta pode ir um pouco mais fundo. O resultado observável disso é um aumento de 2,9% na potência produzida, sem um único grama a mais de carboidrato chegando ao músculo. O carboidrato, nesse experimento, não é combustível, é informação. É um sinal que o sistema nervoso central usa para recalibrar o que é permitido. Nessa dimensão, o carboidrato como sinal ao sistema nervoso central
não apenas como substrato periférico, havia sido completamente invisível para o modelo energético clássico. A sua existência muda como você pensa sobre alguns aspectos práticos da nutrição de endurance. O modelo do governador central de Tim Noakes permanece controverso como estrutura teórica completa. A ideia de que o cérebro regula ativamente o output motor com base em projeções de estado futuro é difícil de testar de forma direta e conclusiva. E Noakes, como pesquisador, subsequentemente migrou para posições sobre low carb que a maioria do campo não sustenta com os dados disponíveis. Mas o fenômeno do mouth rings e o dado do efeito sem ingestão é robusto, replicado em múltiplos laboratórios, em múltiplos protocolos de exercício com diferentes formas de carboidrato. E o mecanismo neural identificado por Chambers e colaboradores é o tipo de dado que não desaparece. O que muda na prática? Primeiro, em provas curtas, abaixo de 60 a 75 minutos, onde a depleção de glicogênio não é o limitador, o efeito do mouth rings sugere que carboidrato pode beneficiar performance mesmo sem ser absorvido. Para um atleta que não consegue ou não quer ingerir carboidrato durante provas curtas, por desconforto gastrointestinal, o enxágue com solução de carboidrato pode ser uma estratégia válida. Segundo, o momento da ingestão de carboidrato durante provas mais longas não precisa ser pensado apenas como logística de substrato. Há um componente de sinalização central que ocorre imediatamente após o contato oral, antes de qualquer absorção intestinal. O efeito de uma dose de gel ou bebida esportiva começa na boca, não no músculo. Terceiro, e talvez mais profundo, o ritmo de uma prova não é determinado exclusivamente pela disponibilidade periférica de substrato. Há uma camada de regulação central que o músculo nunca sequer encontra. O atleta que desacelera no quilômetro 35 de uma maratona não desacelerou porque o músculo colapsou. Desacelerou porque o regulador central avaliou o estado do sistema, substrato disponível, temperatura, estado de hidratação e reduziu o output motor permitido. A fadiga que você sente durante uma prova é, em parte, uma decisão do sistema nervoso central, não apenas uma falha do músculo. E essa decisão pode ser influenciada por sinais que chegam pela boca, incluindo sinais que nunca se tornaram caloria. Isso não significa, claro, que substrato não seja importante. Os dados de Beckstrom e Hultman sobre glicogênio e exaustão não foram invalidados pelo experimento do mouth rings. Os fenômenos coexistem. O glicogênio define a capacidade biológica máxima. O governador central define o quanto dessa capacidade o atleta consegue acessar. E essa acessibilidade é influenciada por sinais que incluem, mas vão além, da química do músculo. O campo ainda está integrando essas duas perspectivas, a nutrição de endurance como substrato e a nutrição de endurance como sinalização são desenvolvimentos paralelos que ainda não se fundiram numa teoria unificada. Mas a implicação prática mais imediata é clara. O carboidrato age em mais de um nível no organismo. No músculo, como combustível, na boca, como sinal, e no sistema nervoso central, como informação que calibra o que o sistema acredita que pode fazer. Essa série começou com uma savana africana e um momento crítico.
Começou com a pergunta de por que o carboidrato faz sentido como vantagem evolutiva. Atravessou um laboratório parisiense em 1856. 2 ciclistas dinamarqueses em Copenhague em 1920. Uma agulha no músculo de um atleta em Estocolmo em 1965. O Gatorade, inventado antes da sua própria justificativa científica existir. A grande contestação da Fat Adaptation e o teste que ela não sobreviveu. O gargalo intestinal e a frutose reabilitada como aliada estratégica. E chegou aqui, um ciclista bochechando uma solução de açúcar e cuspindo e pedalando mais rápido. A história do carboidrato no esporte não é uma linha reta de descoberta e aplicação. É uma rede de fragmentos, uns conectados, outros convergindo décadas depois. E a fronteira ainda está em movimento. No último episódio dessa série, onde estamos em 2026, o Gut Training, a descoberta de que o intestino é treinável da mesma forma que o músculo. As ingestões de 90 a 120 gramas por hora que atletas de ultra conseguem sustentar depois de semanas de adaptação progressiva. A tensão produtiva entre ciência de ponta e marketing de ponta. E as perguntas que o campo ainda não respondeu. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério. Porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.